Boa noite, povo de Deus. Boa noite, arautos do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um Sola Escritura. Essa live que nós fazemos aqui de domingo a quinta-feira, sempre aí por volta das 9h30 da noite, tá? Desenvolvendo o nosso plano de leitura bíblica mais do que anual, porque a gente deve levar uns 3 a 4 anos para terminar. Estamos lendo um capítulo por dia, de domingo a quinta-feira, tá? Maria, seja muito bem-vinda. Elísio, Jaque, Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando aí. Louvado seja o Senhor. Já vai tocando o coraçãozinho, mandando aviãozinho aí para quem você queira, né, abençoar, para participar aí do nosso plano de leitura, para que possa estar conosco lendo a Bíblia aí aos poucos, buscando entender e compreender os princípios, os valores, né, as ordenanças ali, entender como Deus pensa, o que Deus quer de cada um de nós, para que possamos dar assim lugar, né, para ser instrumentos de justiça nas mãos do nosso bom Deus. Amém? Vá assim compartilhando para quem for entrar. Deixa eu só avisar aqui o grupo de que nós estamos online, para que assim o pessoal venha ter oportunidade de estar aqui conosco. Demorando um pouquinho de abrir. Sou Jesus, abriu. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Deixa eu encontrei. Deixa eu só compartilhar aqui para avisar o pessoal que nós estamos ao vivo, tá? Existe um link aí na bio, tá bom? Que leva aí no Linktree, um link aí na bio que leva aí para outra página onde você vai ver lá meu grupo do WhatsApp. Você entrando no grupo do WhatsApp, você recebe todos os links, né, que eu posto aqui, compartilho aqui, você recebe lá. E aí você não perde assim a oportunidade. Sempre que a gente estiver online, você não vai perder aí a chance de estar conosco, porque geralmente eu compartilho tanto a live quanto o link. Às vezes eu faço reflexões em áudio para minha igreja e compartilho lá no grupo também. Então essa é uma forma de você estar recebendo aí mais conteúdo edificador, mais reflexões da palavra de Deus, tá? Então se você tiver interesse, no link da minha bio lá, do lado de comunidade, tem um Linktree, você toca ali, você vai para a página do Linktree e lá tem o grupo, nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Grupo VIP aí, venha fazer parte, porque aí você vai poder receber os vídeos que eu compartilho ali através do WhatsApp com o pessoal, tá bom? E na nossa comunidade aqui também, no Instagram, do lado ali, aí embaixo da bio tem lá comunidade, onde eu compartilho os vídeos que eu posto aí nos Reels, às vezes nos Stories, eu pego os vídeos e jogo ali para que você possa compartilhar também entre seus amigos, com a sua igreja, seus familiares, tá bom? Vamos orar agradecendo a Deus por essa noite, por esta live, para que Deus venha assim nos abençoar. Kelly, seja muito bem-vinda, Deus abençoe. Esposa também, esposa, seja bem-vinda. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Esposa, entre em contato com Poliana aí, ela mandou mensagem para você, ela ainda não entrou. Já fala aí que nós estamos online, se você puder, tá? Vamos orar agradecendo a Deus por esse dia, por essa noite, por essa live, e vamos refletir aí no capítulo 27 de Êxodo. Oremos. Pai amado, aqui estamos neste momento, viemos lhe render graças, ó Deus, por mais um dia que vivemos e estamos findando, pois o Senhor assim nos permitiu que estivéssemos e chegássemos até aqui vivos, com saúde, inteiros. Obrigado, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. Obrigado pela tão bendita e maravilhosa salvação em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio de servi-lo, de ser um instrumento em tuas mãos na propagação do Evangelho. Quero lhe apresentar aqui cada um daqueles que estão presentes neste momento, ó Deus, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um dos irmãos, que eles continuem tendo assim, esse desejo, essa sede, essa fome de compreensão, de entendimento, conhecimento da Tua Palavra, conhecimento de Ti. Deus, capacita Teus servos. Quero interceder por aqueles que vão entrar na live e aqueles que vão assistir a live depois, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles de maneira especial, Deus. Rogo também por aqueles que não estão vindo, mas o Senhor já tocou em seus corações,
há algum tipo de resistência, algo que os está impedindo, ó Pai, de fazerem parte deste momento de reflexão, de leitura e estudo bíblico da Tua Palavra, que o Senhor venha instigar, Senhor, e trazer para estar conosco, caminhar conosco, todos aqueles que o Senhor tem projetado e planejado para fazer parte deste momento. Que o Senhor venha estar assim os trazendo conforme a Tua vontade. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado por essa oportunidade, ser conosco assim, nos abençoando, nos dando discernimento, sabedoria, revelando a Sua vontade, para que a cada dia a gente possa entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. É no nome de Jesus que oro, e todos dizem amém. Paloma, lembrei de você hoje, Paloma. Tá sumida. Quase mandei uma mensagem para você, né? Que você tá meio sumidinha. Mas que bom que você tá aqui, viu? Que bom. Tá com saudade das perguntas aí que você me fazia aí de vez em quando. Dias da Silva, seja muito bem-vinda. Nayara Dias da Silva, seja muito bem-vinda. Deus abençoe sua vida. Gente, vamos lá, né? Hoje nós vamos ler o capítulo 27 de Êxodo, tá? Live 49, Êxodo, capítulo 27. Peguem as suas Bíblias, já colocam aí diante de você, tá? Pega a sua Bíblia, coloca aí diante de você e vamos fazer esta leitura da Palavra de Deus. Hoje a live vai ser pequenininha. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso e acaba que a live demora de acabar. Eu falo que vai ser rápida e ela nem sempre é, né? Nem sempre é. Deixa eu só posicionar aqui. Bacana. Glórias a Deus. Poliana entrou. Seja bem-vinda, Poliana. Paz do Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Amados, vamos lá. Capítulo 27 de Êxodo. Está escrito, tá? O capítulo 27 é baseado aí. Vamos continuar falando ali do tabernáculo terrestre, tá? Continuar falando ali a respeito de como é que Deus mandou erguer este tabernáculo, este local que serviria de sacrifício. Opa, some não, que é isso? Esse local que serviria de sacrifício, de adoração ali, tá? A Deus. Ele mostrou para Moisés um modelo e deu aí a descrição do que seria esse modelo, as medidas, né? Os materiais, os tecidos, as cores, tudo mais. Ele fala ali com Moisés, baseado no modelo, possivelmente uma planta, né? Uma planta ali daquilo que ele gostaria que Moisés fizesse para ele habitar no meio do povo de Israel, tá? O tabernáculo terrestre ali do Antigo Testamento, que no início era um tabernáculo, era uma tenda, né? Era feita de pano, praticamente quase tudo ali, as suas paredes eram feitas de tecido, tá? Mais à frente, quando assim eles conquistaram a terra de Canaã, entraram na terra, possuíram a terra, conquistaram Jerusalém e tudo mais. Aí Davi quis fazer um templo agora, um templo mesmo, feito de mármore, de pedras, de ouro, de tudo mais, algo mais durável, tá? E aí Deus não permitiu que Davi fizesse este templo, porque ele havia sido um homem de guerras, né? Havia muito sangue nas mãos de Davi. E aí Deus falou que o filho dele, Salomão, é que teria a oportunidade de erguer. E aí Davi preparou todo o material para fazer aquele primeiro templo, o templo de Salomão, tá? Que inclusive existe uma réplica dele, tá? Feita pela Igreja Universal do Reino de Deus lá em São Paulo, tá bom? O templo de Salomão, tem uma réplica dele lá em São Paulo, tá bom? Mas a gente vai ler sobre isso ainda quando chegar lá na parte de Davi, de Salomão, a gente vai falar sobre isso. Só tô dando um toque aqui, que aqui eles eram peregrinos no deserto, então não tinham como fazer algo que fosse permanente, durável. Então Deus passou um modelo a ser observado e confeccionado ali com tecido, com pano, tá? Praticamente a maior parte das coisas eram feitas ali, pelo menos as paredes, com pano, tá? Os muros também é o que a gente vai ver no dia de hoje. Então, no verso 1,
Sejam todos muito bem-vindos. Estou passando aí a paz do Senhor a todos. No verso 1 está escrito: usando madeira de acácia, construa um altar quadrado com 2,25 metros de largura e comprimento. Ele é um quadrado, né? Então tinha que ter 2,5 de largura e de comprimento, formando o quadrado perfeito. E de altura 1,35 metros. Se você for ler uma Bíblia antiga, ela vai usar côvados, tá? Côvados é que ela vai usar na Bíblia mais antiga. Vou até deixar aqui do lado. Não vou colocar aqui do lado. Deixa eu puxar aqui a outra versão, e deixar aqui do ladinho, para que a gente possa comparar uma com a outra. Versão Almeida, Êxodo 27. Isso. Ela fala côvados, tá? Ela fala 5 côvados. 5 côvados. Quanto é que vale um côvado? Ontem Elísio colocou aí 60 centímetros. Hoje eu fui pesquisar direitinho, tá? E vi que um côvado corresponde a 0,45 metros, ou seja, 45 centímetros, tá? Então 5 côvados equivale a 2,25 metros. 3 côvados equivale a 1,35 metros. Em metros a gente consegue entender melhor do que em côvado, porque é uma medida que a gente usa no dia a dia, tá? Aqui na nossa cultura brasileira, tá bom? Então, o altar, o que é o altar, gente? O altar é o local onde se fazia os sacrifícios, tá? Este aí é o altar. É justamente este altar aí que Deus está mandando Moisés confeccionar, porque é neste altar que seria lançado os animais sacrificados a Deus, como forma de adoração, como remissão e perdão de pecados, tá? Sempre a gente vai estudar um pouco mais à frente, quando entrar em Levítico, as formas que você tem de adoração, de sacrifício. Por que você tem que sacrificar certos animais? A gente vai ver isso mais à frente, tá? Existem vários contextos para serem usados aí os animais como sacrifício diante do Senhor ali no Antigo Testamento. E esse altar era como se fosse uma churrasqueira, né? Gigante, imensa, né? Onde jogava ali o corpo dos animais sacrificados para que pudessem ser queimados, tá? Mas a gente vai falar um pouco de como funcionava esse sacrifício mais à frente também. Então, a primeira parte aqui, do verso 1 ao verso 8, está falando sobre este altar aí, tá? O altar de sacrifício, onde os sacrifícios dos animais eram lançados para serem queimados até virar cinzas, tá bom? Então, ele fala: faça uma ponta em forma de chifre para cada um dos 4 cantos, de modo que as pontas e o altar formem uma só peça. Revista o altar com bronze. Então, este altar aí que você está vendo as pontas nos cantos do quadrado? Umas pontas nos cantos do quadrado? Essas pontas ou chifres, né, Deus mandou colocar ali para fazer parte aí do altar, tá? Elas estão ligadas aí com a expiação, com perdão aí de pecados, onde deveria ser derramado o sangue quando era aspergido ali depois do animal sacrificado. A gente vai ver isso mais lá na frente, tá? Então tá aí o altar era um quadrado, e em cada ponta, em cada canto do quadrado tinha um chifre que saía para fora, igualzinho que você está vendo aí na tela, tá? Vamos acompanhar lá. Faça baldes, não dá para ver os baldes aí, eu não peguei, eu poderia ter pego, né? Umas figuras mostrando os baldes. Faça baldes para recolher as cinzas, pás, bacias, garfos para a carne, porque de vez em quando eles comiam a carne do sacrifício, então eles colocavam ali nessa churrasqueira para queimar, e uma parte da carne eles recolhiam depois para serem usadas como alimentação pelos levitas, que eram responsáveis pela manutenção, pela organização e funcionamento do templo, tá? Às vezes parte da carne do animal sacrificado iria para os sacerdotes que estavam ali
organizando e desempenhando assim as funções ali no templo, tá bom? Então ele pede para ter garfos para a carne e braseiros, todos de bronze, todos eram para ser feitos de bronze, tá? Kate, sumida, a paz do Senhor. Aí, ó, Elis colocou aí que a gente vai falar sobre o sacrifício a partir de Levítico, do capítulo 4 de Levítico. Então, é o próximo livro, né? Depois de Êxodo vem Levítico, Números e Deuteronômio. Então, é o próximo livro, a gente vai falar sobre isso, tá? Fique aí tranquilo, a gente tá na metade aí de Êxodo, vai levar pelo menos um mês aí pra gente terminar o livro de Êxodo. Então, é daqui um mês e pouco que a gente vai entrar em Êxodo. Então, fiquem tranquilos que a gente vai chegar lá, tá? Bem devagarzinho nós vamos. O importante é irmos meditando, refletindo e aprendendo com a palavra de Deus, tá bom? Então vamos dar continuidade. Faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha, tá? Se vocês repararem bem aí nessa figura, não dá para ver a grelha. Não dá para ver a grelha. A grelha está dentro do quadrado. A grelha está dentro do buraco do quadrado. Na metade do quadrado, onde está passando essa vara. Essa vara está passando uma argola. Tem uma argola aqui nesse canto, tem outra argola lá no canto. E do outro lado dá para ver uma ponta da vara. Tem uma argola onde está ali e outra argola igual aqui de um lado, é a mesma coisa do outro, tá? E essa vara com essa argola servia para transportar o altar, tá? Um levita seguraria aqui nessa ponta, outro seguraria lá na ponta. Então 4 levitas carregariam esse altar quando assim precisasse mudar o templo de lugar. Era através das varas que era carregado aí este altar para outro local onde seria colocado novamente, tá? E dentro desse buraco, na metade aí onde tá as varas, ficava posicionada uma grelha, tá? O que é grelha? É aquela tipo uma placa de metal cheia de buraco, né? Onde você pousaria a carne, o fogo sairia pelos buracos pequenos, tocaria na carne, queimaria e até virar cinza. A cinza cairia debaixo da grelha, tá? Quem faz churrasco aí já deve ter visto uma grelha, né, alguma vez na vida, e era mais ou menos parecido com aquilo ali, só que de uma muito maior, né? Tinha que ter 2,25 metros de espessura, né, e de largura, para caber um pouco menos, né, para poder caber aí dentro, tá? No nível aí da metade do quadrado. A gente vai ver aqui, ele vai falar, olha lá. Verso 4, faça ainda uma grelha de bronze e 4 argolas de bronze, uma para cada canto da grelha. Coloque-a à meia altura do altar. É justamente onde está a vara. Onde está a vara é onde ficava a grelha dentro desse buraco que você está vendo aí, desse quadrado, tá bom? Para transportar o altar, faça varas de madeira de acácia e revista com bronze. Essas varas aí que você está vendo, desse lado dá para você ver ela completa e do outro lado você só vê a pontinha dela, tá? Mas são essas varas que eram feitas de madeira de acácia, que servia, revestida de bronze, que servia para carregar aí o altar, para transportar o altar. Verso 7. Passe as varas por dentro das argolas dos 2 lados do altar quando ele for transportado. Então, no momento que iria transportar o altar para outro local, quando Israel levantava para continuar viagem no deserto e tudo era desmontado do tabernáculo, aí vinha 4 levitas, um em cada ponta, levantava o altar e saía carregando ele até chegar em outro lugar onde Deus mandava parar, mandava montar tudo de novo e o pessoal acampava ali por mais um período de tempo. E o povo ficou assim durante 40 anos, desmontando o tabernáculo, montando de novo, carregando e tudo, durante 40 anos, andando no deserto em círculos, e a gente vai ver o porquê disso à medida que a gente estiver lendo a Bíblia, né? Quem é da igreja aí já sabe por que o povo andou 40 anos no deserto. Por que esse povo andou 40 anos no deserto? Por favor, coloquem aí a informação para quem não sabe. Quem sabe aí, por que é que o povo andou em círculos no deserto por 40 anos? Por quê? Coloca aí para mim. Interessante que todos os tecidos do altar foram igualmente fabricados em bronze e não ouro. Do lado de fora
Do lado de fora, lá da tenda da congregação, o foco em Deus foi no cobre, né? No bronze, né? Ele não usou ouro e não usou prata, aparentemente, né? Do lado de dentro do templo, lá da tenda da congregação, tudo era de ouro e prata, né? Mas o lugar santo e o lugar santíssimo é um lugar diferenciado. O santuário, né, que é a tenda da congregação, é um lugar diferenciado, tá? A gente sabe disso. Então, vamos lá, verso 8. O altar deve ser oco e feito de tábuas. Faça-o de acordo com o que lhe foi mostrado no monte. Então Deus sempre está mostrando ali um modelo para Moisés, para que Moisés saiba o que fazer, tá? Agora nós vamos passar a partir do verso 9 para o pátio. Para o pátio. O que é o pátio? O pátio é isso aqui. O pátio é isso, tá? Isso aí é como se fosse o muro que protegia a tenda da congregação. O muro que protegia a tenda da congregação, a pia de cobre e o altar de sacrifícios aí, tá? Era este pátio aí, né? Esse muro de tecido, né? Um muro de pano que circundava, não, porque não é um círculo, né? Que formava um perímetro ali, né? Ao redor ali do tabernáculo. Como é que ficava tudo? Como é que funcionava tudo, né? Como é que ficava tudo? Uma visão de tudo, pronto. Ficava assim, tá? A visão de tudo completo. Tá ali a tenda da congregação, ou o santuário, onde ficava o lugar santo e o lugar santíssimo. Do lado de fora tá a pia de cobre, e na frente da pia de cobre tá aquele altar de sacrifício que a gente acabou de falar. A gente acabou de citar aqui o altar de sacrifício. Ficava desse jeito aí, tá? A partir do verso 9 até o verso 19, do verso 9 ao verso 19, vai falar agora a respeito desse pátio. O que é o pátio? O pátio é isso, tá? Isso aí tudo é o pátio. E Deus vai dar instruções de como fazer aí este perímetro e este retângulo aí, tá? Onde ficaria tudo lá dentro contido depois, tá bom? Então, as orientações que Deus dá são as seguintes. Em seguida, faça um pátio para o tabernáculo. O que é o tabernáculo? O tabernáculo é isso aqui que eu mostrei para vocês. É justamente aquela tenda lá, em forma retangular. É lá que tem o lugar santo. No lugar santo tem o candeeiro. O lugar santo tem a mesa da proposição. Tem o altar de incenso. E é lá dentro que no final dele, lá na pontinha, tem o lugar santíssimo, o santo dos santos, tá? Onde lá dentro tem a arca junto com a tampa ali da expiação, né? Onde se fazia a expiação, onde tinha os querubins e a glória de Deus Shekinah descia e Moisés falava com Deus face a face, lá no lugar santíssimo, tá? Então a gente vai falar agora sobre apenas o pátio. Esse é o pátio, tá bom? Então em seguida faça um pátio para o tabernáculo, fechado com cortinas de linho finamente tecido. Então esse tecido todo aí era feito de linho. As cortinas do sul terão 45 metros de comprimento. Onde é que é o sul? O sul é essa parte onde você está vendo as colunas do lado de cá, tá? O norte é do outro lado, é onde você está vendo só a parte branca, tá? Do lado de cá. Desse lado de cá é o norte e desse lado de cá, onde você está vendo essas colunas aqui, é o sul, tá? Aqui fica o leste, onde você está vendo essa portinha azul, e lá no fundo, lá no final, lá no outro canto, em oposição à porta, fica o oeste, tá? Então fica norte, sul, leste e oeste lá no final, tá? É assim que era organizado o templo, tá bom? A porta de entrada para o pátio sempre ficava para leste, tá bom? Sempre ficava para leste. E era assim que se posicionava. Olhava onde é que era o leste e para o leste ficava a porta de entrada, tá bom? Então vamos lá. Então, as cortinas do lado do sul terão 45 metros de comprimento e serão penduradas em 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Então, cada uma dessas coluninhas aí em marrom
segurando esse tecido branco. Se você contar, tem que ter 20 aí. Bora ver se tem mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. É bem pequeno, cara, mas minha vista começou até a embaralhar aqui agora. Tem 20 no desenho aí, tá vendo que perfeição? Eles fizeram um desenho perfeito, como está aqui nas instruções. Então desse lado de cá dá para contar, cada pauzinho desse marrom aí é uma coluna. Então ele pediu para ter 45 metros de comprimento e ter ali 20 colunas segurando esse tecido aí no local, tá? Apoiadas firmemente em 20 bases aí de bronze. Então 20 colunas apoiadas firmemente em 20 bases. Não dá para ver as bases, é muito pequeno, não dá para enxergar. Penduradas as cortinas com ganchos e argolas de prata. Ó, tem prata aí do lado de fora, viu isso? Verso 11. Coloque do lado do norte, o norte é do outro lado, cortinas idênticas a essas, com 45 metros de comprimento também. Isso aqui é um retângulo perfeito, tá? A mesma quantidade de distância que tem aqui, de comprimento que tem aqui, do outro lado é a mesma, tá? 45 de comprimento, penduradas em 20 colunas, apoiadas firmemente em 20 bases de bronze. Pendure as cortinas com ganchos e argolas de prata, tá? Verso 12. As cortinas do lado oeste, agora ele vai falar sobre essa parte menor do retângulo. Ele falou sobre as duas partes maiores e agora ele vai falar sobre as duas partes menores, tá? Do retângulo. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros, ou seja, a metade do comprimento, tá? A metade do comprimento é que teria na parte menor ali para formar o retângulo aí perfeito. As cortinas do lado oeste do pátio terão 22,5 metros de comprimento e serão penduradas em 10 colunas. A outra era 45 com 20, agora era 22,5 com 10, tá? Você vê que as medidas têm proporção, né? E a proporção casa, né? Tem um padrão, você percebe que Deus não faz um negócio bagunçado, tem todo um detalhe, tem toda uma harmonia dentro daquilo que ele quer construir, né? Para expressar aí a perfeição dele, né? De quão perfeito ele é, tá? Existe um padrão, existe uma proporção, não é feito de qualquer maneira. Vamos lá. Verso 13. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, a parte da frente é onde você está vendo aí esse tecido azul e vermelho, azul, roxo e vermelho é a parte da frente, é o leste, tá? Se fosse colocar uma bússola, a parte onde está esse azul e vermelho aqui ficaria no leste. Olhando para a bússola, ela ficaria no leste, tá? No oriente. Então, vamos continuar onde está. Ok, achei. No lado leste do pátio, ou seja, na parte da frente, as cortinas também terão 22,5 metros de comprimento. Verso 14. A entrada do pátio ficará no lado leste, que é o que a gente está vendo aqui de azul, situada entre duas cortinas. A cortina do lado direito terá 6,75 metros de comprimento. Então, se você prestar atenção, no meio está azul, mas você conta três blocos brancos ali. Esses 3 blocos brancos é essa cortina do lado direito, tá? É a cortina do lado direito. O tamanho desses 3 blocos aí de tecido junto equivalia a 6,75 centímetros e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Se você olhar, tem 3 quadrados brancos do lado direito da porta de azul, tá? E se você contar com a coluna da esquina, da quina ali, você conta lá com a coluna da quina, onde está o ângulo, você conta lá 1, 2, 3. Dá para ver perfeitamente que tem 3 colunas ali do lado direito, certinho do jeito que a Bíblia tá, do jeito que Deus mandou Moisés fazer.
A mesma coisa vai acontecer agora do lado esquerdo. Do lado esquerdo da porta, tá? Vamos lá. A cortina do lado esquerdo também terá 6,75 metros de comprimento e será pendurada em 3 colunas apoiadas em 3 bases. Aqui dá para ver mais próximo, tá bem mais pertinho da gente. Do lado esquerdo dá para ver aí 3 quadrados brancos e dá para contar, contando com o pilar da quina, 1, 2, 3 pilares. Deu joia, deu certo, casou aí, tá? Certinho como a Bíblia manda. E agora ele vai falar da porta, dessa porta azul, roxa e vermelha aí. Dessa porta que é a porta de entrada do pátio, tá? Verso 16. Para a entrada do pátio, confeccione uma cortina com 9 metros de comprimento. Então, essa parte azul, vermelha e roxa aí tem 9 metros de comprimento. Faça-a de linho finamente tecido e enfeite-a com lindos bordados de fio azul, roxo e vermelho. Pendure-a em 4 colunas, cada uma firmemente apoiada em sua própria base. Não dá para a gente ver direito, só dá para ver a cabecinha das colunas, mas se você contar a partezinha branca em cima da porta azul, dá para ver 4 cabecinhas, 1, 2, 3, 4, que é justamente o fim da coluna, né? O fim da coluna termina com esse pontinho branco aí em cima, né? Então dá para ver que tem realmente 4. Se você somar 6,75 mais 6,75, você vai encontrar 13,5. 13,5 mais 9 vai dar 22,5, que é justamente o equivalente que está do outro lado, onde não tem porta, né? Lá no oeste tinha 22,5 e aqui desse lado de cá também tem 22,5 metros de largura, tá? Então tá perfeito aí, ó. Perfeito. Deus colocou os parâmetros tudo bonitinho, perfeitinho, anotadinho para não ter erro e fazer do jeito que ele queria lá, com perfeição, com minúcia, com centímetros aí medidos, porque o nosso Deus é o Deus da perfeição. Ele gosta das coisas com ordem, decência, com equilíbrio, com harmonia, com todo padrão. Existe padrão para Deus, tá? Existe padrão para Deus. Hoje em dia a gente não consegue enxergar mais padrão, né? Antigamente os crentes tinham um certo padrão de comportamento, de fala, de vestimenta. Hoje em dia tá uma miscelânea que você nem consegue identificar quem é crente e quem não é, porque o crente está igualzinho ao mundo. Você só descobre que ele é crente quando ele fala, eu sou crente. Aí você é, moço. Eu sou, amor, tem 15 anos de conversão e não mudou nada. Continua do mesmo jeito. Não existe padrão hoje em dia, né? Hoje em dia não tem padrão. Hoje em dia a moda é ser igual ao mundo. Quanto mais igual ao mundo, melhor, né? Mais aparentemente está glorificando Deus quando você está igual aos costumes do mundo, aos valores do mundo, ao comportamento do mundo, às manias do mundo, os vícios do mundo, tudo do mundo hoje é o que o crente quer viver, né? Infelizmente. E Deus faz tudo com ordem, com decência, com distinção, com santidade. Santidade é isso, é distinção, é separação, né? Hoje a gente não consegue perceber separação entre quem é crente e quem não é. É praticamente a mesma coisa. As estatísticas estão aí, né, para poder comprovar. Vamos lá, não vou entrar nisso aqui porque não é assunto da live. A gente só está falando de pátio, de tabernáculo. É sobre isso que nós estamos falando. Mas isso dá para mostrar que nosso Deus é um Deus organizado. É um Deus que gosta de tudo bem feito, tudo bonito, tá? Você vê isso aí na forma como ele manda o pessoal construir o tabernáculo ali no deserto, que seria o local onde iria a manifestação da glória dele iria habitar, tá? Seria neste local. Vamos lá continuar, tá terminando já. Todas as colunas ao redor do pátio devem ter argolas e ganchos de prata e bases de bronze, tá bom? Verso 18. No total, o pátio terá 45 metros de comprimento e 22,5 metros de largura, com divisórias feitas de cortinas de linho finamente tecido, com 2,25 metros de altura. Então a altura desse pano que você está vendo aí, que percorre todo o perímetro,
era de 2,25 metros. Era de 2,25 metros de altura, tá? As bases das colunas serão de bronze, tá? Verso 19, serão de bronze todos os utensílios para as cerimônias do tabernáculo, além das estacas usadas para sustentar o santuário e as cortinas do pátio, tá? A partir do verso 20, e o verso 20 e 21 e termina a live de hoje, ele vai falar sobre o azeite que seria usado ali como combustível para se queimar as velas ali no candelabro, na menorá que ficava dentro do lugar santo. O que é o lugar santo? Essa tenda que chama tenda da congregação. Essa primeira parte dessa tenda da congregação é onde ficava o lugar santo. Lá no fundo dela ficava o lugar santíssimo. Deixa eu ver se eu encontro aqui a outra figura, a figura de ontem. Eu acho que está aqui ainda. Eu acho que eu não apaguei. Apaguei não. Está aqui. Está aí a figura de ontem, que a gente falou ontem, tá? Quando você entrava, está aqui a pia de cobre aqui na esquerda. Quando você entrava na tenda da congregação, lá dentro, do lado do norte, do lado direito, que era o norte, ficava a mesa com os pães da proposição. Do lado do sul, à esquerda, não dá para ver direito, mas dá para ver um pezinho ali, ficava o candelabro, e lá na frente ficava o altar de incenso. E aí vinha uma cortina, que é o véu. É aquele véu que é rasgado quando Jesus morre. Você assiste os filmes, principalmente o de Mel Gibson. Jesus morre, tudo escurece, tem um terremoto e ocorre o rasgado véu de baixo acima, evidenciando o lugar santíssimo. O lugar santíssimo é o que está por detrás do véu. É esse quadradozinho, que era um quadrado perfeito, onde está lá dentro a arca da aliança com a tampa da proposição, tá? Então, o azeite servia para poder colocar aí, no caso, no candelabro. Eu acho que eu apaguei o candelabro. Deixa eu ver se eu apaguei. Apaguei. O candelabro eu apaguei. Não está aqui o candelabro. Não está aqui. O candelabro eu apaguei. O candelabro era aquela... Como é que eu vou dizer? O candelabro é um candelabro. Ele tinha 3 hastes de um lado, 3 hastes do outro e uma no meio. O que somava 7, né? 7 ali, onde ficava 7 velas, e ali o azeite deveria estar ali pegando fogo ali como combustível dessas velas aí durante a noite toda, tá? Nunca deveria se apagar o fogo deste candelabro, tá bom? Então aqui no verso 20 ele fala: ordene aos israelitas que lhe tragam óleo puro de oliva para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas. As lâmpadas do candelabro que ficava lá no lugar santo, dentro do tabernáculo, dentro do santuário, tá bom? Verso 21. O candelabro ficará na tenda do encontro, ou tenda da congregação, do lado de fora da cortina interna que protege a arca da aliança. A cortina interna é o que separa o lugar santo do lugar santíssimo. É o que está no meio não, né? É o que está mais profundo, essa cortina aí. Então o candelabro ficava do lado de cá, enquanto que a arca ficava do outro lado. Eu já expliquei isso para vocês. Arão e seus filhos manterão as lâmpadas acesas na presença do Senhor a noite toda. Essa é uma lei permanente para o povo de Israel e deve ser cumprida de geração em geração. Amém, gente? Glórias a Deus. Entenderam aí a respeito aí hoje do altar, né? O altar de sacrifício foi a primeira coisa que a gente falou. Entenderam aí tudo a respeito do altar. Entenderam tudo aí a respeito do pátio, tá bom? Vocês entenderam aí? Ontem, junto com a aula de ontem, só está faltando a gente falar o que aqui, que ainda não foi falado. Está nesse desenho. Existe uma coisa que está nesse desenho que a gente não falou, não leu ainda. Deus não deu instrução ainda a respeito dele. Só tem uma coisa nesse desenho que Deus ainda não deu instrução de como fazer, o que fazer e tudo mais. O que é que Deus não falou ainda? Dentro desse desenho só tem uma única coisa que Deus ainda não falou o que tem que fazer.
Elias colocou que o fogo simboliza o Espírito Santo, por isso não devia se apagar. Amém, Elísio. O pessoal tem esse raciocínio mesmo. O que é que faltou Deus falar, gente? Que está nesse desenho aí, que Deus ainda não falou, nem ontem e nem hoje, nem no capítulo 26, nem no capítulo 27. O que é que está faltando ser falado aí neste desenho? Quem estava aí comigo ontem? Nós falamos de tudo que estava dentro da tenda da congregação ontem. Hoje, praticamente, falamos de quase tudo que está do lado de fora. Faltou uma coisa. Deus ainda não falou sobre essa coisa ainda. Ninguém percebeu? Ninguém notou? Vamos lá que já praticamente terminamos a live. Nós vamos para o nosso momento de oração daqui a pouco. O que é que faltou? Não, Elísio, não. Eu estou falando que está aí no desenho. As vestes sacerdotais não está aí no desenho. Não foi falado ainda. Não foi falado sobre as vestes sacerdotais, mas ela não está aí no desenho. Você não consegue enxergar ela em canto nenhum. Está aí no desenho. É só você olhar para cada coisa que está no desenho e falar assim, pô, falou disso? Falou. Falou disso? Falou. Falou disso? Opa, disso não falou. Falou disso. Coloca o dedinho em cada lugar do desenho e fala, falou disso? Falou. Falou disso? Falou. Mas disso aqui, o que é isso? O que é isso mesmo? Vai colocando o dedo em cada parte aí e você vai notar que tem uma coisa que eles não falaram. Está aí no desenho. Gente do céu. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ontem nós falamos de tudo que havia. Opa, não era esse desenho que eu queria. Ontem nós falamos de tudo que havia dentro do tabernáculo. Então o tabernáculo foi todo falado. Falou de tudo que estava dentro do tabernáculo. Falou de como o tabernáculo era feito, do teto, das paredes, dos querubins, tudo que está no tabernáculo a gente falou ontem. Hoje nós falamos do que está de fora do tabernáculo. O que é que está de fora do tabernáculo? Nós falamos do pátio, nós falamos do altar. O que é que está faltando falar? A tenda da congregação nós falamos, o pátio nós falamos, o altar de sacrifício nós falamos. O que é que há e existe entre o altar e a tenda da congregação que nós não falamos ainda? Está entre o altar, não, amado, a pia de cobre. A pia de cobre. A pia de cobre está entre o altar e o tabernáculo. A pia de cobre é essa piazinha aí, ó. Tem o altar aqui de sacrifício, tem o tabernáculo lá, o que está no meio. No meio, a pia de cobre, onde os sacerdotes teriam que lavar as suas mãos para poder se purificar antes de entrar no lugar santo. Nenhum sacerdote poderia sair do altar e entrar no lugar santo sem passar pela pia de cobre primeiro e lavar suas mãos nesta pia de cobre. Foi somente ela que a gente ainda não falou, tá? A gente possivelmente... Isso, bacia de cobre, pia de cobre, os nomes que... são os nomes que são dados para ela, tá? Então, nós não falamos sobre ela, falamos de tudo menos dela. Ela ainda não foi citada, não foi ensinada, Deus ainda não falou nada sobre ela. Possivelmente mais adiante vai estar falando, tá bom? Gente, amanhã nós vamos ler Êxodo capítulo... Gente, minha Bíblia sumiu. Vou parar minha Bíblia. Ah, tá lá fora. Eu vou usar essa aqui. Vou usar essa pequena aqui que eu tenho, essa pequena. Deixa eu abrir essa pequena aqui. Amanhã nós vamos falar... amanhã... Deixa eu ver se fala sobre a pia. Amanhã não fala sobre a pia ainda, né? Não fala sobre a pia amanhã ainda. Amanhã, capítulo 28, são
43 versículos. Jesus, 43 versículos. Que Deus venha dar assim, venha ter misericórdia. Capítulo 28, Êxodo 28 amanhã, viu, Elis? Não é 29 não. Êxodo 28 amanhã. Hoje foi Êxodo 27. Êxodo 29 fala sobre a pia? Também não. A bacia de bronze só vai ser falada no capítulo 30. Então vai demorar um pouquinho ainda. Só no capítulo 30 Deus fala sobre ela, tá? Amanhã é Êxodo capítulo 28. Então, gente, leiam aí Êxodo capítulo 28, para que amanhã a gente possa estar aqui para refletir, meditar aí, tá bom? Em Êxodo capítulo 28. Quem tiver aí, deixa eu ver, eu não sei, eu acho que eu coloquei. Agora é o momento de oração. Coloca aí para mim, por favor, seus pedidos de oração, que a gente vai estar orando, momento de oração agora. Nós vamos estar orando e finalizando aí a live, tá? Por favor, coloque aí o seu momento aí, o seu pedido, né, para este momento de oração. Coloca aí, por favor. Gente, a leitura que a gente está fazendo agora parece ser chata, complicada, minuciosa, detalhista demais, mas quem ler antes, meditar antes, ouvir aqui durante a live, enxergar com os olhos, como eu estou mostrando no desenho, falando e apontando no desenho, isso aí vai ficar registrado na sua mente. Quando alguém falar do tabernáculo terrestre para você, na igreja, em alguma pregação, em algum estudo bíblico, tudo aquilo que a gente está falando aqui com detalhes, você talvez não vai lembrar do tamanho certo das coisas, tá? Mas você vai conseguir visualizar, fechar o olho e enxergar o tabernáculo. Não vai ser mais confuso, complicado, difícil de entender, como se estivesse falando de uma coisa de outra realidade, de outro planeta. Você vai ter aí um registro na sua mente, uma visão clara do que são cada uma das coisas. Tá? O que é o altar de sacrifício, o que é a bacia de bronze, o que é a tenda da congregação, o que se chama lugar santo, o que se chama lugar santíssimo, o que tem dentro do lugar santíssimo, o que aquilo representa, o que tem dentro do lugar santo, o que cada um daqueles utensílios, o candelabro, a mesa, o altar de incenso, o que isso representa. Você vai conseguir saber e lembrar, não vai ficar perdido, tá? Então isso é importante, até porque tudo que está no tabernáculo terrestre representa algo que está no céu. Deus mostrou o modelo daquilo que existe no céu. E aí se fez aqui uma réplica do templo de Deus no céu, onde Cristo hoje está lá como nosso sumo sacerdote diante do Pai, nos representando e intercedendo por nós. Da mesma forma como o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano no Santo dos Santos para interceder por Israel, Cristo hoje está diante do Pai intercedendo conosco, desempenhando a mesma função do sumo sacerdote do Antigo Testamento, só que hoje diante de uma nova aliança, uma aliança mais poderosa, mais profunda e espiritual, que tem capacidade de nos salvar. Ele sendo aí o nosso intermediador e intercessor diante de Deus, lá no templo celestial, cumprindo o papel que o sumo sacerdote fazia aqui na terra. Então é importante a gente aprender as coisas que acontecem nesse templo, porque a gente vai entender aquilo que Cristo está fazendo hoje diante do Pai nos céus. A gente vai ter uma compreensão mais clara dele lá nos céus. Amém? Gente, temos pedido muito por nós, mas hoje direciono meu pedido aos familiares. Verdade, Elis, da chacina em Santa Catarina. Só Deus para ter misericórdia. O inimigo anda solto e mais uma vez ataca os inocentes. É verdade, Elis. É verdade. O mundo está virando de cabeça para baixo, gente. O poste daqui uns dias vai estar urinando nos cachorros. Porque tudo está de cabeça para baixo. Tudo está invertido. Tudo que é errado virou certo. Tá tudo bagunçado, gente. O povo não tem mais parâmetro, o povo não tem mais limite, o povo não tem mais bom senso, né? Virou uma anarquia, uma confusão,
na cabeça do povo. E aí, quando está desse jeito, sem norte, sem direção, sem limites, tudo aparece, tudo acontece. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. Ela está deteriorizando, ela está se desfazendo. Por quê? Porque os valores eternos estão sendo negligenciados, né? A palavra de Deus está sendo negligenciada. O Deus Todo-Poderoso está sendo negligenciado. E é através dele, por ele, que as coisas têm equilíbrio, funcionam bem, com ordem, tá? E sem Deus não existe ordem. E é o que está acontecendo. Muita desordem em nossa sociedade a ponto dessas loucuras acontecerem, como nós vimos no dia de hoje com esse senhor aí que entrou lá na creche e matou 3 meninos e uma menina, e tem 3 em estado grave, tá? Fora assim da realidade. Ele entrar numa creche com crianças indefesas, que não podem nem se proteger, nem fazer nada, sabe? É muita crueldade, é muita falta de Deus, tá? A Bíblia fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Paulo fala que não terão mais afeto, e a gente vê que esse cara não tinha afeto nenhum. Era uma criança, gente, criança. Poliana escreveu: pelas pessoas que convidei a estar aqui hoje, que Deus toque no coração de cada uma, e pelas que estarão aqui, mas não estiveram aqui, que entraram aqui, mas não ficou até o final. Amém, Poliana. Obrigado por ter convidado, tá? As pessoas para entrarem e nos acompanharem. Se já é difícil ouvir a Bíblia quando a gente fala sobre coisas meio que no nosso dia a dia, né? Se já é difícil escutar a Bíblia quando a gente fala sobre princípios, valores que norteiam o nosso dia a dia na sociedade, imagina leitura da Bíblia falando de comprimento, de largura, de tipo de tecido. Meu Deus do céu, só um milagre de Deus, sabe mesmo, sobrenatural, para manter um pecador atento a tanta informação que para um pecador não faz sentido nenhum. Mas eu fico grato aí por você ter convidado as pessoas. Que Deus toque, né, no coração delas e instigue-as a querer, a ter curiosidade, né, e voltar. Que vai vir momentos que a gente vai poder falar ali de princípios, de valores, mandamentos, ordenanças aí, né? Mais coisas mais práticas do nosso dia a dia, que talvez sejam mais interessantes até mesmo para aquele que não está caminhando com Deus. Mas fico muito feliz. Lembrei também da minha mãe e familiares também. Muito feliz por você ter feito isso, viu? Continue fazendo, tá? Essa parte aí de detalhes de construção de tempo vai passar, e aí vai vir as partes mais mais pesadas. Amém? As cajadadas vai vir mais à frente. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus, interceder aí pelos familiares das crianças que infelizmente hoje se foram. A Bíblia fala que das crianças como é que Deus fala? Não segurei nenhum desses pequeninos, pois deles são o reino de Deus, né? Então, aparentemente, quando você está nessa fase da inocência, sem saber entender o que é certo e errado, quando você não sabe o que é mentira, o que é verdade, você está aí na etapa da inocência. Aparentemente, as crianças que morrem durante esse período de inocência, quando ela não se tornou lúcida a respeito de saber mentir, do que é certo, do que é errado, se elas morrem bem cedo ali, nessa idade da inocência, aparentemente elas vão diretamente para o céu. É o que Jesus dá a entender com essa passagem, né? Não retenham as crianças, porque eles pertencem ao reino, deles pertence o reino dos céus, né? Então, Jesus manda a gente se fazer como uma criança, se passar como uma criança, se tornar como uma criança. Então, dando a entender que as crianças estão mais abertas, não vou dizer mais puras, porque elas também têm pecado, mas elas estão mais abertas a aprender, mais abertas a querer entender,
Então sejam como as crianças para buscar aprender de novo, né? Geralmente quando você está velho, você acha que você já sabe tudo, você não quer aprender mais nada. E aí é difícil você você ensinar, você instruir, você evangelizar uma pessoa mais velha que já tem todo um pensamento formado na mente desde muito tempo. São fortalezas a serem quebradas, é difícil, tá? Mas quando você se faz como uma criança e você anula tudo e fala assim, agora eu vou aprender tudo do zero, fica mais fácil de aprender ali a palavra de Deus né, do jeito que Deus quer que seja aprendido. Mas amém, vamos interceder aí por todo mundo. E quanto a Andréia, alguém sabe? Ontem ela estava aqui, ela mandou mensagem para mim falando que estava aqui o tempo todo, que eu não enxerguei ela, que ela escreveu algumas coisas e que eu não vi. Ela estava aqui ontem, tá? Hoje ela não entrou, hoje realmente ela não entrou. Vou mandar uma mensagem para ela aí depois, viu? Mas ontem ela estava aqui. Vamos orar agradecendo a Deus por essa live e amanhã nós estaremos aqui de volta com o Êxodo capítulo 28. Então leiam o Êxodo capítulo 28, tá bem? Vamos orar. Pai amado, vemos humildemente nesse momento, Deus, lhe agradecer. Obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por essa live. Obrigado pelos ensinamentos concedidos a nós. Que o Senhor continue assim nos abençoar, nos guiar, nos capacitar, Deus, a cada dia a entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor em nossas vidas. Gostaria de apresentar aqui, Senhor, as famílias enlutadas. Hoje, Deus, diante de tamanha crueldade, manifestação do pecado aí, que aconteceu, Senhor, ali em Blumenau, Santa Catarina, Senhor. Deus do céu, tenha misericórdia, Pai, dos parentes ali, dos familiares, dos pais que perderam seus filhos de maneira tão grotesca, Senhor. Pai, nós estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, ó Pai, dias onde o mal está cada vez mais claro, evidente, aparente, e muitos têm até perdido o discernimento do que seja mal, do que seja bom, do que seja certo, do que seja errado. Muitos já têm começado a aplaudir o mal como se fosse algo bom. Deus, tenha misericórdia. Sabemos que o fim dos tempos está chegando, Cristo está às portas. E infelizmente existem pessoas escravizadas pelo pecado, instrumentos de Satanás, ó Deus, que têm realizado coisas que elas nem sabem a dimensão da loucura que estão cometendo. Esse Senhor que fez essa crueldade no dia de hoje, ó Pai, ele está preso ao pecado, escravo de Satanás, não entende, não compreende, Senhor, o que ele fez na sua plenitude. Está morto em seus pecados. Nós temos que interceder por ele para que ele também venha ser liberto, Pai. E quando ele for liberto, ele vai sofrer muito com tudo aquilo que ele fez hoje sem perceber. Como cristãos, nós temos que ter a mesma atitude de Cristo, quando olhou ali para os soldados romanos que tinham acabado de o pregar na cruz, de o torturar. Temos que ter a mesma atitude de Cristo, olhar e falar: Deus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Não sabe. Não foi desperto para a verdade, não teve um encontro pessoal com Cristo. Infelizmente, também é uma vítima de Satanás. E vai sofrer as consequências dos atos frente à justiça e possivelmente pode até mesmo morrer na cadeia, porque os presos não admitem uma pessoa numa situação dessa que mata crianças. Ele acaba sofrendo e morrendo na cadeia. Então, que o Senhor venha ter misericórdia desse Senhor e, se possível, venha se revelar para ele também, Deus. Venha convencê-lo do pecado, da justiça, do juízo, liberte-o da escravidão do pecado, que ele possa enxergar e se arrepender de verdade, Deus, do que ele fez hoje. E trabalhe nos familiares para que não venham guardar rancor, mágoa, ressentimento, ódio, Deus, e isso venha de alguma forma atrapalhar o caminhar com Cristo, se algum deles forem cristãos. Que o Senhor venha capacitar cada um deles a exercer misericórdia, a enxergar que o indivíduo não está liberto do pecado, infelizmente está preso a eles, preso a Satanás, é instrumento do mal. Que possamos de alguma maneira aprender alguma coisa e amadurecer espiritualmente com essa situação, Senhor, tendo uma visão cristã, bíblica, espiritual de tudo, e possamos interceder por todos, ó Pai,
porque ali não há vencedores, todos estão perdendo. Mas em Ti nós ganhamos, em Ti, somente em Ti ganhamos. Então que o Senhor venha nos capacitar a perdoar, a amar, a dar outra face, a andar mais uma légua. Que o Senhor venha nos capacitar, Senhor, a sermos misericordiosos e longânimos. Nos capacite, porque se depender de nós, nós não seremos, Deus. Tenha misericórdia de nós. Abençoe a vida do Elísio, da sua mãe, da sua família, né? O Senhor sabe o processo que ele tem feito aí, aguarda pela liberação das próteses, da cirurgia, que o Senhor venha entrar em providência em tudo e abençoe teu servo, Deus. Abençoe aí a Poliana, que esteve conosco mais uma vez, as pessoas que estiveram aqui na live, as pessoas que ficaram até o final da live, que o Senhor venha abençoar cada uma delas, venha as instigar a voltar no dia de amanhã, Senhor, para continuar o nosso plano de leitura bíblica, tá? Que o Senhor venha trazer mais pessoas, Senhor, para estar conosco, para caminhar conosco, para aprender conosco. O Senhor venha me capacitar, Deus, a ser um instrumento de bênção na vida de todos aqueles que o Senhor permite passar por aqui pelo perfil. Quero lhe apresentar a minha família, Mabi, Esther, os nossos projetos, o nosso ministério, esse momento de transição que estamos vivenciando, ó Deus. Rogo que o Senhor venha iluminar as veredas adiante para que eu possa enxergar melhor essa estrada, entender e compreender melhor o seu propósito, entender para onde é que o Senhor está me guiando, que eu não venha, Senhor, de maneira nenhuma desviar. Gente, gravou, porque eu fiquei com o olho fechado o tempo todo e quando eu abri o olho tava com um aviso aqui de bateria fraca, de não sei o que. Eu não sei se cortou. Cortou, gente. Cortou? Você sabe me dizer se cortou? Quem tá aí até agora? Eu fiquei aqui orando, com o olho fechado. Na hora que eu abri, tinha um aviso de bateria acabando. E eu acho que a live cortou. Mas eu orei, viu, gente? Eu orei aqui uns 7 minutos, mais ou menos. 6 a 7 minutos aqui. Apresentei tudo. Todos os pedidos, tá? Intercedi pelas famílias e tudo mais. Se cortou, não sei, mas eu vou assistir depois para poder ver. Obrigado aí pela presença de todo mundo que passou aí, viu? Que Deus venha abençoar a vida de vocês e nos vemos aqui amanhã com o Êxodo capítulo 28. Leia Êxodo capítulo 28, live 50 aí, ó. Poliana falou sim. Perdão, gente, eu não vi. Se eu tivesse com o olho aberto, eu tinha tirado, né? Para voltar. Eu fiquei orando, orei aqui sozinho, não gravou nada. Mas amém. Intercedi por todo mundo, tá? Isso que é importante, Deus ouve, tá bom? Obrigado aí pela presença de cada um de vocês. Nos vemos aqui amanhã, em nome de Jesus, tá? Um grande abraço, boa noite a todos. Fui.